Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Guido e hoje nós partiremos para mais uma aula de história. Bom, nesta aula nós falaremos sobre a Revolução Russa. Bom, primeiramente, antes de começar a explicar sobre as revoluções em 1917 e derrubada da monarquia russa, nós iremos primeiro falar um contexto sobre o que estava acontecendo até lá. Bom, vamos começar falando sobre a Rússia. Bom, a Rússia ela era um império multicultural de tamanhos absurdos. Eles iam de Varsóvia até Vladivostok, da Polônia até o extremo leste russo. E a Rússia ela era uma monarquia absolutista liderada pela família Romanov. O imperador naquela época era o Tsar Nicolau II, que governava a Rússia. Bom, continuando. A Rússia, ela tinha um sistema que era mais ou menos assim. Ela era muito grande para você conseguir governar. Então, ela era extremamente empobrecida. As linhas de trem que lá tinham, elas não eram suficientes e o governo não conseguia controlar tudo. Então lá você vai ter várias áreas que eram despopuladas, que tipo, às vezes tinham muita fome e etc. Além disso, na Rússia, naquela época, você vai ter a concentração de renda nas mãos da burguesia e do governo. E o povo vai ser todo pobre. Então, por exemplo, o cara lá do governo ganha tipo 500 mil por mês. E o cara que trabalha todo dia na fazenda, ele ganha 10 mil por, por a cada 3 meses, no mínimo. Não, a cada 3 meses é muito, mas tipo, o cara ganha tipo 1.000 por mês, tá ligado? O cara ganha muito pouco, não tinha como ele sustentar direito. E aí, além disso, a Rússia estava passando por um estado de industrialização. Ou seja, na Rússia as indústrias estavam chegando agora. A industrialização russa foi tardia, mas ela aconteceu de maneira extremamente acelerada. Muitas indústrias surgiram na Rússia durante o século XX e é por isso que a Rússia hoje em dia é a segunda maior potência que existe. Ela só vai perder para a China daqui a alguns anos. Mas isso é porque a Rússia já tem um estoque de anos. Enfim, continuando. Além disso, você vai ter o autoritarismo dos czares, que ia acabar com tudo porque o povo queria representação, as minorias queriam representação, como eu mesmo disse. A Rússia, ela era um império multiétnico. Então não se tinha representação. Além disso, na industrialização russa você vai ter as condições insalubres, alta jornada de trabalho e o baixo salário. Então o trabalhador lá ele não ia conseguir ter um salário digno ao tanto que ele trabalhava. Bom, continuando. Em 1904, a Rússia vai lutar contra o Japão, uma guerra, e vai perder. A Rússia vai perder essa guerra e, tipo, ficou manchado, tá ligado? Os caras foram envergonhados. A população, obviamente, ficou descontente. Em 1905, vai ocorrer o Domingo Sangrento, que é quando os manifestantes que manifestavam contra o autoritarismo russo, eles simplesmente foram baleados pela guarda imperial quando eles estavam protestando na frente do palácio. E aí, existem rumores de que foi o próprio Czar Nicolau que ordenou que os guardas atirassem. Porém, isso não é verdade. Ele estava em seu palácio de inverno em algum outro lugar na Rússia. Ele não estava em São Petersburgo naquela época. E aí, você vai. Quem estava no palácio? O Rasputin e a esposa do Czar. A esposa do Czar, ela era alemã. Isso fica. Vocês marquem essa informação, que ela vai ser um pouquinho importante. Ela era alemã
E o Rasputin, ele era tipo uma espécie de mago, um curandeiro, um cara assim, mó assustador. Tentaram matar ele um monte de vezes e não conseguiram. E aí, tipo, o cara era louco. Dizem que ele influenciou a Cesarina, que no caso é a esposa do Cesar Nicolau, a ordenar com que a guarda atirasse. E aí, e mais pro final de 1905, você vai ter outra revolução, em que eles vão conseguir em que a guarda dessa vez não vai atirar neles, mas sim se juntar aos manifestantes. Aí dessa vez o Cesar provavelmente estava no palácio. Ele vai ceder, entre aspas, ceder às exigências dos manifestantes. Ele vai criar um sistema, entre aspas, democrático na Rússia. Por que, entre aspas, democrático, Guilherme? Bom, eu lhe explico. Ele vai criar o Duma, que é um parlamento, correto? Correto, Guilherme. Bom, eu sinto lhe informar, mas ele não vai servir pra porcaria nenhuma. O Cesar ainda tem poder suficiente pra fazer o que ele quer. Então a Rússia só vai ter os status de uma democracia e vai poder sair falando que é uma democracia quando na verdade não é. E aí, chegando em 1914, o Cesar Nicolau vai fazer a pior decisão da vida dele e vai entrar na Primeira Guerra Mundial. E bom, explicando agora a Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Como que ela começou? Por que a Rússia entrou? Basicamente, tinha um cara na Sérvia que se chamava Gavrilo Princip. Ele era membro de uma organização terrorista chamada Mão Negra. Aí o Gavrilo Princip foi lá e assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria. Francisco Ferdinando da Áustria morreu. Aí os caras da Áustria foram lá, mandaram um ultimato para a Sérvia. A Sérvia recusou o ultimato e a Áustria declarou guerra à Sérvia. Aí a Alemanha foi lá e falou, tipo, não entra na guerra não, porque senão eu vou entrar na guerra também, vocês estão fodidos. Só que aí a Rússia entrou na guerra do lado da Sérvia, porque a Rússia era aliada da Sérvia. E aí fudeu, a Alemanha entrou na guerra e foi tudo isso aí. E aí, o que vai acontecer? Bom, a Rússia vai ser invadida. Eles vão conseguir contra-atacar e avançar um pouquinho até mais ou menos os Cárpatos, no Império Austro-Húngaro. Lá para 1916, na ofensiva Brusilov. A ofensiva Brusilov, depois de um tempo, ela vai ser parada e vai sofrer um contra-ataque. E aí os russos nunca mais vão conseguir fazer um ataque a larga escala, de tão larga escala quanto a ofensiva Brusilov. A Rússia, tipo, no começo da guerra eles chegaram a invadir um pouco a Alemanha, mas a Alemanha contra-atacou e invadiu a Polônia. Aí em 1916 a Rússia vai fazer a ofensiva Brusilov, tomar alguns territórios, mas depois os impérios centrais vão tomar de novo esses territórios. Tomar esses territórios e conquistar mais ainda. E vão continuar invadindo a Rússia. Aí em 1916, o imperador russo, Cesar Nicolau, ele vai chegar lá e vai falar: olha, eu cansei, eu vou lá liderar minhas tropas no fronte. Foi lá lutar. Foi lá lutar, lutou na guerra. E aí quem ficou no comando? A Cesarina, a esposa do Cesar. A população não gostava dela, porque ela era alemã, porque ela era influenciada pelo mago, Rasputin, que era um cara bem estranho. E aí, tipo assim, e o que vai acontecer? Com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, vai haver falta de comida, inflação, muita inflação para poder sustentar o esforço de guerra. E a população vai ficar exausta. Ela quer paz, ela não quer ficar na guerra, a população. Então os caras vão lá e a Alemanha, sabendo da instabilidade que estava acontecendo na Rússia, ela vai mandar um cara chamado Lenin para a Rússia. O Lenin era russo e vai voltar para a Rússia, tipo, ele estava em exílio. Aí a Alemanha vai mandar o cara lá só para gerar o caos. E aí o Lenin, ele era um comunista. E bom, ele vai chegar lá com 3 promessas: paz, pão e terra. Ele prometia
redistribuir as terras russas para todo mundo. Ele também prometia comida e terceiro, sair da guerra. Porque você estava passando por uma falta de comida por causa dos esforços para o combate. E aí, tipo assim, a população vai cair na lábia dele. E aí, em 1917, vai ter a Revolução de Fevereiro, onde o Tsar vai ser derrubado pelo onde o Tsar vai ser derrubado pelo povo, e aí vai proclamar a República Russa. E agora, depois da Revolução de 8 de Março, que na verdade ocorreu em fevereiro no calendário daquela época. A Revolução, ela é chamada de Revolução de Fevereiro, mas ela aconteceu no dia 8 de março, aqui no nosso calendário. É porque naquela época eles usavam um calendário diferente. Enfim, agora a gente tem que explicar. Bom, o que o Lenin ele fez? Bom, ele era inclusão, porque quando ele chegou na Rússia, ele precisava ter alguma maneira de sustentar a revolução, de iniciar a revolução. Então, para conseguir dinheiro, para conseguir fazer isso, ele junto com um cara chamado Joseph Stalin, acho que você já ouviu falar desse cara, um certo bigudinho da Geórgia aí. Eles vão lá, eles vão cometer assassinatos e roubos a bancos. Aí os caras vão banir o Lenin de novo, só que ele vai voltar. Ele não liga. Aí ele vai fazer a Revolução de Fevereiro. E aí, quem que vai ser colocado como líder na Rússia? Não vai ser o Lenin. Vai ser um cara chamado um cara. Puta que pariu. O Kerensky. O Kerensky que vai entrar no poder. Mano, é que esses nomes russos, velho. É tudo ski. Aí o Kerensky vai entrar no poder. E o Kerensky, ele era um social-democrata. Ele não era comunista, ele era social-democrata. E bem, agora a gente vai explicar duas coisinhas aqui. A gente vai explicar o que é o comunismo, o que eram os bolcheviques e os mencheviques. Começando pelo comunismo. Bom, o comunismo é aquela ideologia que prega a utopia, que chega lá e fala, somos todos iguais, não deve existir governo e tal. Para chegar no comunismo, existem três partes. A primeira parte, o primeiro passo, é a revolução, derrubar o governo. Depois, o segundo passo é estabelecer a ditadura do proletariado, entre parênteses, socialismo. Depois, depois de um tempo, eles vão começar a preparar a sociedade e o país para a utopia, que no caso é o terceiro estágio, que a utopia, que no caso é o comunismo. E bom, isso vai dar certo? Nem fudendo, porque nenhum país conseguiu realmente, nenhum país comunista, assim que se diz, conseguiu passar do estágio do socialismo, porque é impossível uma sociedade ser tão evoluída a ponto de não precisar de Estado. A população não consegue se autogovernar. E aí, o que a gente vai ter mais perto disso vai ser a Comuna de Paris, que obviamente vai dar errado. E aí agora a gente vai explicar os mencheviques e os bolcheviques. Bom, os mencheviques, eles eram a parte menos radical do comunismo na Rússia. Eles queriam que acontecesse o seguinte: olha, a gente vai primeiro continuar desenvolvendo o capitalismo, aí depois a gente vai redistribuir as terras lentamente, a gente vai reconstruir o país lentamente, a gente vai reformando ele sem fazer reformas radicais de uma vez só. E aí tem os bolcheviques que vão chegar lá e falar, ó, tem que fuzilar, tem que matar, tem que chegar lá, tem que industrializar de uma vez, aí vai ter que tomar as terras, e os caras basicamente. Tinha os caras que queriam a saída mais longa, que iria demorar mais, mas provavelmente seria muito mais efetiva a longo prazo. E tinha os caras que queriam a curto prazo, que queriam, tipo, logo chegar lá, estabelecer uma ditadura e controlar o país. Os caras eram os bolcheviques. E aí, em 1917, vai ter uma outra eleição
que os bolcheviques vão organizar. Só que eles vão perder as eleições, por causa que os mencheviques eram mais populares. Aí os bolcheviques vão chegar lá e falar: Ei, peraí, mano. Não, 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 não. É a gente que quer governar. A gente recusa esse resultado das eleições democráticas que nós mesmos organizamos. E os bolcheviques vão tomar o poder da Rússia. E bom, e, essa, e aí a gente vai ter em 25 de outubro, a Revolução de Outubro de 1917, que é onde ocorre a tomada total de poder dos bolcheviques. E logo em 1917 vai haver meio que um prelúdio da Guerra Civil Russa, porque tipo assim, a Guerra Civil Russa, a gente costuma contar ela a partir da Revolução, da tomada de poder dos comunistas. E aí, tipo assim, em 1918, o Lenin, que tá no poder da Rússia, ele vai chegar lá e vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk. O que é o Tratado de Brest-Litovsk? A Rússia ia ceder a Ucrânia, a Bielorrússia, os países bálticos e a Polônia para os impérios centrais. Para a Alemanha, no caso. A Áustria não ganhou muita coisa, não. E aí, ele assinou o Tratado de Paz, tá, beleza, tem paz. Só que aí tem um problema. Por quê? Começou a Guerra Civil Russa entre os brancos, entre o Exército Branco e o Exército Vermelho. O que era o Exército Branco? Era todo mundo que odiava os comunistas. Era o pessoal da Legião da Tchequia, que eram os caras que eram o pessoal da República Tcheca, Tchecoslováquia, que queriam que tipo, tinham o apoio da Rússia porque a Rússia prometeu ajudar eles a declarar a independência. Só que aí eles ficaram putos com a Rússia porque a Rússia virou comunista e saiu da guerra. Então eles se juntaram ao Exército Branco. Quem mais tinha no Exército Branco? Republicanos anticomunistas. Quem mais? Oficiais do Exército. Quem mais? Burgueses. Quem mais? Quem mais estão lá? Os monarquistas. E bom, o Exército Branco ele era extremamente desorganizado. E eles ocupavam a maior parte da Rússia, só que era a parte fodida dela. Eles ocupavam a Sibéria e uma parte do sul da Rússia Ocidental. Já os vermelhos, eles vão ocupar toda a Rússia, uma maior parte da Rússia Ocidental ali. E eles vão ficar na melhor parte da Rússia. Eles que vão ter as indústrias e etc. E bom, basicamente, a família real russa vai ser executada em 1917 mesmo. 1918, minto. Porque as tropas do Exército Branco vão chegar perto de Ekaterimburgo, que era a cidade que os vermelhos estavam mantendo eles. Então eles vão lá e matam os membros da família real russa. A família real russa praticamente morre aí. A família real russa ainda existe, tipo, existem ainda alguns sobreviventes, mas são bem poucos. A casa principal da família real russa vai morrer ali. E aí, o Exército Branco vai perder a guerra em 1923 e a União Soviética vai ser formada. E aí, a gente tem que falar umas coisas. O Lenin, ele fudeu a Rússia. E aí, tipo assim, antes dele morrer, ele criou alguns passos para tentar consertar a situação que ele fez. Ele fez o seguinte, ó. Ele redistribuiu as terras, tal. Todo mundo agora tinha terra. Aí, além disso, ele criou um processo de capitalismo, que ele era contra. Ele falou um passo para trás, 2 passos para frente. Onde ele basicamente iria retornar ao capitalismo para fazer com que o socialismo desse certo. Então ele iria dar umas liberdades civis às pessoas, umas liberdades econômicas. E aí, no final ele vai morrer em 1925 mais ou menos, 1924, falei errado, que é quando Stalin vai tomar o poder na União Soviética. Bom, e quais foram as consequências da Revolução Russa? Bom, estabelecimento da União Soviética, o medo do comunismo, o surgimento de países como a Itália fascista e o nazismo na Alemanha. Essas pessoas, as pessoas tinham medo do comunismo por causa da brutalidade que eles tinham.
Por exemplo, os comunistas, eles invadiram a Europa Oriental quando ela estava em caos. Eles quase dominaram a Polônia, inclusive. Por quê? A Polônia era aliada da Ucrânia. Então a Ucrânia pediu para a Polônia entrar na guerra. A Polônia entrou na guerra. Aí, tipo assim, os soviéticos chegaram perto de Varsóvia. Só que aí aconteceu uma coisa chamada o Milagre de Vistula, em que um grande general polonês, o marechal polonês, Józef Piłsudski, eu não sei falar o nome dele, ele vai lá e consegue ganhar a batalha de Varsóvia. Aí os soviéticos são expulsos da Polônia e a Polônia fica grandona, tá ligado? E tipo, isso aí salvou a Europa Ocidental. E salvou a Europa inteira. Porque se eles tivessem perdido ali, a Europa teria caído. E bom, com a vitória soviética, o comunismo se espalhou pelo mundo de uma vez. Enfim, esse foi meu vídeo. Me desculpem qualquer erro que eu fiz. Muito obrigado por assistirem e até meu próximo vídeo.